muito bem-vindos a mais um Ambiental Podcast. Hoje temos a presença de um parceiro que a partir de hoje fará parte dessa bancada. Fizemos um podcast juntos e percebemos o quanto temos sintonias. Afinal, trabalhamos juntos na Procuradoria Ambiental da ADEMA. A gente também tem uma relação de 15 anos, entre conversas, bate-papos, sempre na perspectiva do direito ambiental. Essa pessoa é Dr. Alberto Vinícius de Mello, advogado ambiental. Seja bem-vindo, Alberto, a esta bancada. Muito obrigado, doutora Robéria. É um prazer, na verdade é um regozijo meu aqui estar participando desse podcast, ingressando, vamos dizer assim, nessa parceria aí para tocar, para dar sequência a esses podcasts aí sobre meio ambiente, sobre direito ambiental também, especificamente. E daqui por diante vamos selecionar aí, com certeza, grandes nomes, pessoas que têm atuação firme aí no direito ambiental, no meio ambiente, na consultoria ambiental. Então, para mim é uma honra estar aqui nesse momento. Nós vamos, inicialmente, nessa nova parceria aí, nós vamos entrevistar aqui um grande nome do direito ambiental, do meio ambiente em Sergipe, que tem uma trajetória aí notória no âmbito de Sergipe e fora de Sergipe também. É um nome que já está aí consolidado, vamos dizer assim, no meio ambiente, né? E que tem um histórico passando por diversos setores aí, vamos dizer, da atividade humana relacionada ao meio ambiente. Então tem uma larga experiência no ativismo do meio ambiente, passando pelo poder público e mais recente agora pela consultoria ambiental. Então é um nome que traz consigo o meio ambiente como um emblema da sua vida, né? Estou falando aqui do Dr. Genival Nunes, que nos dá o prazer, a honra de estar aqui hoje para trocarmos uma ideia aqui a respeito de um tema que é palpitante, que é oportuno e que é muito atual. Não à toa estamos aí nas portas, na verdade até já se iniciou de alguma maneira com alguma cúpula lá já discutindo as questões sobre mudanças climáticas, que é a COP30, que vai se iniciar na segunda-feira próxima. Então nós estamos aqui com o Dr. Genival Nunes, com essa expertise, com essa trajetória toda dele do meio ambiente, para tratarmos de um tema igualmente palpitante e oportuno, que se trata de mudanças climáticas e crédito de carbono, né? Então, passo às vezes para o Dr. Genival, para que ele ingresse nesse nosso podcast, dando uma primeira impressão sobre esse tema. Bom, o tema é palpitante realmente, como você colocou, doutor Alberto. E eu queria dizer da minha satisfação estar aqui em companhia de doutora Robéria, que eu conheço muito, importantíssima no direito ambiental de Sergipe, doutor Alberto, outra figura marcante no direito ambiental de Sergipe. Ambos trabalharam comigo na ADEMA, numa época muito difícil da ADEMA, foram 8 anos convivendo juntos. E estou em casa, me sentindo em casa aqui, sem enorme de falar sobre esse tema. Eu iniciaria, doutor Genival, com um questionamento que eu acho que vai servir muito para clarear um pouco essa ideia para as pessoas. Fala-se muito hoje em dia de mudanças climáticas, de gases, de efeito estufa, de créditos de carbono. Esses conceitos todos, eles são, por assim dizer, eles estão distanciados do público comum, das pessoas comuns, né? Então, eu gostaria que o senhor clareasse um pouco esses conceitos. Obviamente, tem um encadeamento lógico entre eles, né? Então, o que são os gases de efeito estufa, por exemplo, né?
Então, eu acho que é extremamente oportuno que a gente comece por aí, doutor Alberto, doutora Robéria, o que é, na verdade, o efeito estufa. O efeito estufa é normal. O planeta, se não tivesse esse efeito estufa, a Terra não teria essa temperatura. Então, a temperatura da Terra gira, em média, em torno de 15 graus positivos. Se não tivesse o efeito estufa da maneira que nós temos, digamos que os gases fechassem ou então abrissem demais, por exemplo, nós teríamos variação de 15 a menos 18 graus centígrados. A Terra teria uma temperatura média de menos 18 graus centígrados. Então, o efeito estufa é normal. E como o próprio nome está dizendo, mantém a Terra aquecida. E como é que a Terra é aquecida? Na troposfera, variando aí de 7.000 a 16.000 metros de altitude, 16 quilômetros, de 7 a 16 quilômetros, tem uma camada de gás, vapor de água, tem óxido nitroso, tem metano, tem dióxido de carbono, enfim, esses gases e alguns outros, os gases como os CFCs, por exemplo, esses gases estão lá em suspensão e mantêm constituem, na verdade, uma camada que impede a fuga de calor excessivo. Bom, então, mais ou menos, uma relação para ficar fácil, para que quem está nos assistindo nesse momento entenda. Imagine que você deixou seu carro no estacionamento e foi trabalhar, e o estacionamento é no sol. Quando você volta, o carro está muito quente lá dentro. O que aconteceu? A energia radiante ela passou pelo vidro do seu carro e dentro do seu carro se transformou em energia térmica e não conseguiu sair do interior do seu carro, então aqueceu. Outra relação. Imagine que você está com frio e você botou um cobertor. Quanto mais grosso o cobertor, imagine que você se cobriu com plástico, por exemplo. A temperatura do seu corpo, que emana do seu corpo, ela não sai, então ela lhe aquece. Quem lhe aquece com o cobertor é o seu corpo, e não o que vem de fora, mas está lhe mantendo. Então a ideia é a mesma, você tem um invólucro no planeta Terra e esse invólucro mantém a temperatura. Então, a energia do Sol, ela entra, ultrapassa essa camada, bate na Terra e é refletida, veja bem, é refletida. A maior parte dessa energia refletida volta para o universo, volta para fora do planeta. Mas uma parte fica. Essa parte é que aquece a Terra. O que significa dizer? Esses elementos que refletem têm um poder chamado de reflectância. Por exemplo, o gelo, a camada polar, tem um poder de reflectância enorme, doutor Roberto, doutor. Então, quase 70%, 80% da reflectância de toda a luz que entra na Terra, que deveria se transformar em calor, volta, ultrapassa essa camada da troposfera e vai lá para o universo. Se eu tiro o gelo, a reflectância diminui, a temperatura aumenta. Mas por que o gelo vai se acabar? Vai se acabar, ou pode estar se acabando, ou pode estar sendo essa quebra de camadas polares, porque esse cobertor está aumentando. E aí entra a história dos gases do efeito estufa. Quem é que forma esse cobertor? Aqueles gases que a gente citou antes. Os flúors, né, os CFCs, por exemplo, vapor de água em suspensão, dióxido de carbono, óxido nitroso, metano, que sempre existiram. Só que agora a produção é infinitamente maior, principalmente por causa do processo de industrialização do planeta, por o cultivo agropecuário enorme para atender uma população absurda. Então, grosseiramente falando, doutor Alberto, é exatamente isso o efeito estufa. Portanto, algo normal, mas que agora está sendo exacerbado por conta do crescimento da população e a necessidade de mantê-la com energia, com alimento, etc. Perfeito. E o que seria o tão chamado crédito de carbono, né? Eu sou questionada diariamente o que seria o crédito de carbono, né? Eu sou advogada, o senhor é professor técnico e eu tenho certeza que a sua explicação vai alcançar o nosso público de forma mais didática. Então vamos lá. Por que crédito de carbono? Já que existem os chamados GEE, ou seja, gases de efeito estufa. Por que só se fala do carbono, né?
O carbono, ele forma o CO2, o carbono, ele forma o metano, mas ele não forma, por exemplo, o óxido nitroso. O interessante é que o potencial de aquecimento de cada um desses gases é diferenciado. O potencial de aquecimento, por exemplo, do carbono, do CO2, é 1. O potencial de aquecimento do metano é 25, se não me engano. E o potencial de aquecimento de um óxido nitroso é 250 e lá vai fumaça. Então, como tem gases diferentes, o que é que se acordou? Principalmente a partir daquele encontro de Paris. Tudo começa, na verdade, naquele COP de Paris, vamos dizer assim. Isso. Tudo começa em Estocolmo, na verdade, bem lá atrás. 72, né? Mas que se consolida bem em Paris, e a partir de Paris é que surge essa grande discussão no mundo. O que é o crédito de carbono? A gente tem que criar uma unidade. Qual é a moeda que a gente mais fala no mundo? Até um dia desse era praticamente dólar. Hoje tem o euro também, mas praticamente se falava em quê? Em dólar. Então, se eu quisesse comprar algum produto nos Estados Unidos, eu teria que falar em dólar. Então, eu pego o meu real todinho e transformo para falar em dólar. Então, por exemplo, R$5 equivale a $1. Então, se eu quiser unificar, 400 pesos argentinos corresponde a $1. Então, quando eu falo dólar, eu unifico a moeda. Padronizo a moeda. Posso falar, então, de uma moeda. Então, o que é que se decidiu fazer? Um elemento que é o mais conhecido e é o mais violento com relação ao aquecimento, que é o dióxido de carbono, o CO2, ele vai ser o nosso dólar. Ou seja, todos os gases de efeito estufa serão transformados em carbono, independente de ter ou não carbono, em CO2, independente de ter ou não carbono. Existe uma formulazinha pequenininha, massa vezes potencial de aquecimento, e aí você tem o resultado. Bem, aí surge um termo muito interessante, que é o termo correto para se falar. Um crédito de carbono, equivale a 1 tonelada de CO2 equivalente. Por que equivalente? Porque ele está unificando aí todas as moedas, ou seja, todos os gases do efeito estufa. Isso, na verdade, é o que a gente chama de crédito de carbono. No fundo, a gente está unificando todos os gases do efeito estufa para uma só moeda, que é o crédito de carbono equivalente, ou CO2 equivalente. E um crédito de carbono equivale a 1 tonelada de CO2 equivalente. Equivalente. Exatamente. Perfeito o detalhe do equivalente. Essa questão, essa equivalência aí, para usar o termo, ela é bem interessante e ela é necessária, né? Justamente criou-se essa unidade padronizada aí, justamente facilitar as visualizações mesmo, as quantificações de gases de efeito estufa. Continuando nessa pegada aí, doutor Genival, nós temos assim o seguinte questionamento, né? Porque fala-se muito, inclusive fala-se muito em metano e CO2. Óxido nitroso nem tanto, me parece, me corrija se estiver errado. A gente ouve falar muito em metano e CO2 e vê também as associações, né? Desses gases com diversas ações humanas, né? A indústria é uma emissora catedrática, vamos dizer assim, de gases de efeito estufa, de CO2, desde o advento aí da Revolução Industrial, né? Que isso vem crescendo aí. Mas o que eu queria perguntar é o seguinte, para o público comum, né? Exemplos de atividades que sejam mais próximas das pessoas, por exemplo, uma pessoa que tem uma propriedade rural, né, e que tem ali uma mata nativa, seja na Mata Atlântica, utilizando aqui o estado de Sergipe, seja na Caatinga, enfim, ouve-se muito dizer, olha, existe uma perspectiva aí grande de que as pessoas passem a ganhar dinheiro, para falar uma linguagem bem acessível, com crédito de carbono, enfim, tal. Mas isso ainda está, de alguma forma, distante para as pessoas que têm um conhecimento médio. Como é que isso
vê isso? Como é que o senhor coloca essa questão do crédito de carbono e da efetividade dele nas ações humanas, de forma que elas realmente revertam de alguma maneira para aqueles que geram créditos de carbono? Essa pergunta é extremamente pertinente do Dr. Alberto e doutora Roberta e o público que nos assiste, porque ainda existe segmentos na comunidade que não acreditam no aquecimento global. Primeiro, a gente tem que começar para convencer essas pessoas, a gente não vai convencer. Você sabe que tem temas que Jesus Cristo descer da terra, você não consegue mudar a cabeça de algumas pessoas para determinados temas, né? Então, existe sim movimentos que são contrários ao aquecimento global. Quando você pega a média de temperatura, desde quando se começou a medir, porque não se começou agora, não. Quando você pega gelo, você pega os anéis anuais das árvores mais antigas, a partir dali é que começou a medir o carbono na atmosfera, o CO2 na atmosfera, o metano na atmosfera. Quando você pega todos esses anos, você vai ver que o aquecimento começa exatamente, coincide com alguns anos depois do advento da indústria, né, da Revolução Industrial. E o crescimento é quase que exponencial da população humana, né? Hoje um pouco menos refletido nisso, mas enfim. Então a primeira parte é essa. Convencer. Mas convencer como? Porque quando diz assim, mas está um grande terremoto, ou um grande vendaval, ou um grande furacão, tudo isso já existiu, a maré já bateu aqui, a maré... Claro que tudo isso existiu, ninguém está dizendo que não existiu. O El Niño, Laninha, sempre existiram. Paraná, ontem. Pois é, sempre existiram. A questão é a repetição, em que espaço de tempo que ele existia, com que frequência que ele existia e a frequência que ele passa a existir. Por exemplo, uma coisa simples e fantástica, estou falando primeiro dessa fase que você me perguntou, Alberto, é o convencimento. Por exemplo, tem um fenômeno chamado de ressurgência, que acontece nos oceanos, que é mais ou menos assim. O El Niño vem, aquece a superfície da água, essa superfície da água sobe e vai provocar chuva, e toda aquela água que está embaixo sobe, levando nutrientes para cima. Isso eu estou falando de nível de oceano. Muito nutriente que está lá embaixo, lá no plâncton, ele sobe. Esse nutriente vai nutrir, perdoe a redundância, aqueles organismos microscópicos que estão na superfície. O plâncton, fitoplâncton, zooplâncton, que é a base da cadeia alimentar de todo o oceano, inclusive dos peixes, baleias e barabá, que seja o que for. E, inclusive, vem contribuir quando ele entra nos estuários, transformando estuários em ambientes, né, extremamente berçários de várias espécies que, inclusive, habitam o próprio oceano. Para convencer alguém de que isso está ocorrendo no momento e que a biodiversidade tende a ser extremamente prejudicada pelo efeito estufa, pelo aquecimento excessivo do planeta Terra, pela potencial mudança do El Niño de Laninha, por exemplo, é algo que você tem que estar assistindo um podcast, está assistindo sempre um podcast de doutora Roberta e doutor Alberto, para que preste, que esse podcast acaba prestando essas informações às vezes básicas, prioritárias, às vezes redundantes para aquelas pessoas que já sabem exatamente disso, mas extremamente importantes para aquelas que ainda estão na dúvida e que estão se educando nesse processo, porque é um processo educativo, você entender por que esse aquecimento está ocorrendo. Então, como a gente já sabe o que é esse efeito, como a gente já sabe que os efeitos são normais, a frequência, a redundância, a potencialidade com que ocorre que é o problema, já sabemos o que é o crédito de carbono, já sabemos o que é os gases do efeito estufa, e aí? E o crédito de carbono? Como eu disse, a partir de Paris, isso começou a levar a sério. E muitos cientistas, evidentemente, que trabalham com isso, juntando-se com a economia, porque aí, doutor Beto, você colocou uma coisa fundamental. Ninguém neste planeta, seja ele indústria, eu, a senhora, o senhor em nossas casas, jamais rezaríamos a cartilha da redução do efeito estufa se também não tivesse uma relação financeira. Sem dúvida. Então, por isso o crédito. E o que é o crédito, mais ou menos? Eu tenho uma mata em pé, ou seja, está lá uma mata, e eu não vou destruir. Eu tinha possibilidade de destruir, eu tenho uma autorização de supressão de vegetação para destruir tal área. Eu tenho, está aqui eu provando que eu posso destruir. Aí eu digo, não vou destruir não. Eu vou transformar isso aqui em crédito de carbono.
Ou seja, aquilo que eu iria tirar, eu deixo de tirar. E a vegetação, e aí outro dado importante, ela é extremamente importante porque ela fixa o CO2 para fazer a famosa fotossíntese, né? CO2 mais água dá carboidrato e libera oxigênio e água para o planeta. Então, veja que relação. Quando eu não tiro a vegetação, eu fixo carbono, transformo o carbono, CO2, junto com a água, em matéria fixa, que é a madeira. E, ao mesmo tempo, não estou deixando o solo nu, porque o solo nu teria uma capacidade de reflectância maior. Percebeu? Perfeito. Menor, desculpa, uma capacidade de reflectância menor. Fazendo com que a temperatura fique mais retida. Então, aí eu vou convencer, digamos, doutor Márcio, um amigo nosso qualquer, ia dizer, olha, não tire não essa vegetação. Não, mas eu já estou com SV, eu vou construir aqui um parque, não tire não, vamos ver quanto é que vale isso aqui em termos de carbono. Aí a gente faz a equivalência, né, a tonelada de carbono equivalente, quantos créditos de carbono gera, quanto de recurso ele pode ter por mês, por ano, para manter aquela mata em pé. Essa é uma. Vamos outra. Eu vou plantar uma mata, que a princípio pode ser, inclusive, até homogênea ou não, mas ela vai fixar carbono, ela vai cobrir o solo, não vai deixar o solo desnudo. Então, a dizer assim, ao pegar uma região árida, ou, sabe, totalmente vazia, totalmente limpa, eu digo, não, eu vou plantar aqui. Essa é outra forma. Agora eu vou fixar. Ou uma indústria. A indústria faz o seguinte, eu tenho, por exemplo, no estado de Sergipe, uma empresa X, Eneva. Digamos que ela tem, sei lá, 12 termoelétricas no Brasil, sendo que 2 é carvão. Carvão é extremamente poluente, emite uma grande quantidade de gases de efeito estufa. Ela assume que vai transformar aquela, ou fazer outra do lado, com uma poluição menor. Mesmo que não seja 100%, mas a gás, ela reduz bastante a emissão. O que é que ela vai fazer? Eu vou deixar de emitir. A partir daqui a 2 anos eu vou deixar de emitir. Gera crédito de carbono. Aquilo que eu estou emitindo, eu vou deixar de emitir. Então, também pode gerar crédito de carbono. Ou então, a doutora Robéria tem uma indústria e ela está produzindo, como ela mudou o sistema de produção dela, diminuindo a emissão de gases de efeito estufa, ela disse, olha, eu estou com crédito, eu deixei de emitir. Aí ela pode vender. Aí ela pode vender. Aí ela vende a doutor Alberto. Então, com essa brincadeirinha, entre aspas, de dinheiro, o crédito de carbono virou uma commodity. Então, você pode transacionar e o resultado disso, em bolsas, etc., e o resultado disso é uma redução dos gases do efeito estufa. Naturalmente, me perdoe se essa pergunta já viesse por aí, vai precisar de algo fundamental, que é a prova em conteste de que você está efetivamente fazendo aquilo ali. Porque senão começa a ter uma maluquice, né, de um esvaziamento dos licenciamentos e das permissões, e aí vem a chamada regulamentação do crédito de carbono. Perfeito. E por falar em regulamentação, eu gostaria de perguntar quais são exatamente os desafios e oportunidades para esse marco legal do mercado de carbono no Brasil. Vamos lá. Existe já a legislação brasileira. Brasil... Porque existem 2 segmentos do crédito de carbono. Aquele oficial e o que não é oficial. Né? Aquele que está linkado ao sistema e aquele que é livre. O que é linkado é um pouco mais, digamos assim, mais seguro de se fazer. O mais livre é um pouco mais complicado. Então é preciso regulamentação. Né? Existe já leis, né, decretos, né, que trazem essa conformidade para você provar exatamente que você está reduzindo ou deixando de emitir e tal. E este acordo, essa COP30, o doutor Alberto citou, a senhora também citou, ele é extremamente importante porque vai amarrar muitas dessas coisas que a gente chama NSDC, que são as normas que cada país produz, que tem que estar interrelacionada com todos os demais planetas, os demais países. Com um favorecimento, entre aspas, aqueles países que estão em desenvolvimento. E veja,
Uma coisa é você unificar, tratando-se de França, tratando-se de Estados Unidos, tratando de Inglaterra, que estão num sistema de produção já muito avançada, que tem um nível de conscientização maior, que se espera e tal. Outra coisa é você chegar a um país, uma Indonésia, um Brasil, uma Colômbia e tal, que chegou alguém para produzir energia com carvão, cara, vamos botar aqui e acabou. Mas se, digamos, o Brasil diz, não quero mais energia aqui produzida com carvão. O cara vai embora, ele vai pagar um preço. E quem compensa esse preço? Então, essa discussão agora da COP30 vem um pouco que validar essa relação internacional entre países em desenvolvimento e países já desenvolvidos, para que não haja desequilíbrio. Porque é algo mais ou menos assim que normalmente se diz. É muito fácil para os Estados Unidos determinar, não bote isso, né, quando ele já ultrapassou essa fase. Não cresça com carbono. Pois é. Que eu já cresci muito. Eu já cresci muito. Você não pode crescer com carbono. Pronto, exatamente esse o discurso. Né? Você não pode crescer com carbono. Mas o senhor já cresceu. Mas agora a história é outra. Agora está tudo aquecido. Então, não, você não pode não. Porque se não é um país subdesenvolvido, não vai sair nunca desse patamar. Né? Então, a COP30 a gente tem alguns riscos, né? Eu até elenquei aqui alguns riscos. Por exemplo, a questão da lavagem verde é um problema? Greenwash. De repente você faz uma redução, a redução foi real ou foi uma redução aparente, né? A integridade e a adicionalidade, né? Você ter, isso é verificável, é possível mensurar, porque o que passa na cabeça de qualquer ser humano normal é, como é que eu vou mensurar isso? Né? Por exemplo, em árvore é relativamente simples, porque, por exemplo, se a árvore cresceu 100 metros, tem um peso tal, tem uma formação tal, blá, 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 ela, teoricamente, se você mensura num peso ali, mas você tem que mensurar mesmo por quanto, digamos, por exemplo, vou dar uma relação grosseira aqui, um cajueiro de porte médio a grande, ele emite por dia cerca de 600 litros de água na forma de vapor. Um cajueiro. Se eu estivesse tratando em emissão de água por um cajueiro com incidência solar tal, estaria claro. Né? Então, a espécie de mangue, ela fixa quanto de carbono? Por exemplo, sabe-se hoje que o carbono fixado por manguezal é 4 vezes maior, por exemplo, do que da Mata Atlântica normal, ou da Restinga. Né? Sabe-se hoje, por exemplo, que o fitoplâncton, que são pequenas algazinhas que estão na superfície do oceano, fixa cerca de 20 vezes mais do que o manguezal. Então, esses estudos precisam estar também direcionados àquela experiência que você vai fazer. Então, é preciso, digamos assim, uma receita para cada doença, né? Tratando-se dessa questão. A regulamentação uniforme, que é isso que é o grande debate agora da COP30, uniformizar todas as relações, toda a legislação para o planeta todo, para ninguém sair prejudicado. Porque o normal é dizer assim, e a gente viu isso em alguns governos atrás, aqui no Brasil. Não tem esse negócio não, vamos licenciar e produzir e acabou. Né? Então é outro ponto. Os impactos sociais, por exemplo, veja, nós sabemos que a pecuária extensiva, a criação de gados, né? O gado, quem diria, né? A flautulência do gado, o roto do gado, tudo isso emite metano. Nós sabemos que para o crescimento, a utilização, o desenvolvimento do campo, com plantio, né, de alimento, etc., exige produtos nitrogenados. O NPKSMG, nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre e magnésio, praticamente todos do efeito estufa, eles são vitais para a agricultura. E então, se a gente não botar isso, né? Por exemplo, os aterros sanitários, extremamente importantes, só que eles emitem metano pra caramba na atmosfera. Grandes, hoje você já vê empresas, né? Eu estou vendo aí, por exemplo, uma empresa fazendo isso, inclusive aqui em Sergipe, está transformando o limão em limonada. Ele está pegando o gás metano que vem do lixo, está canalizando esse gás metano, medindo a concentração de dióxido de carbono e de metano e transformando em biometano, transformando em biogás e vendendo para o Estado o biogás. Eu sabia que um dia, doutor Alberto, doutora Robélia, a gente ia querer o nosso lixo, a nossa parte financeira na contribuição que a gente dá nesse lixo. Então, assim, o momento que nós estamos é exatamente esse momento de equiparar legislações, trazer justiça, ter cuidado com as questões dos impactos sociais, porque senão, em detrimento de uma coisa, eu vou estar matando outra. Né? Eu acabo com a população, eu trago péssimas condições para a população e, ao
diminua os gases do efeito estufa, né? E definir a questão do tamanho, da escala, como é que se comporta isso, por exemplo, a nível mundial. Então, no momento, uma das coisas importantes também que vai ser citada agora, que vai ser debatida, é a questão da regulamentação, né? Por exemplo, se hoje você quer ter uma verificadora, até um dia desse só tinha a Verra, uma empresa internacional. Agora você tem certificadoras também no Brasil. Mas essa certificadora do Brasil é reconhecida no mundo todo? Então é mais ou menos esse o caminho que está neste momento. Eu aproveitaria esse gancho aí, doutor Genival, para fazer o seguinte questionamento. O senhor falou da COP30, que vai servir aí como talvez até mesmo um divisor de água nessa questão da regulamentação, possivelmente. Talvez seja até um catalisador, vamos chamar assim, para essa questão, para as nações todas enveredarem por essa área da unificação das regulamentações. E aí eu me transponho aqui para o nosso caso brasileiro. Nós estamos com uma lei em vigor, a Lei 15.042, né, que entrou em vigor em 12 de dezembro de 2024, né, e ela instituiu o Sistema Brasileiro de Comércio de Gases de Efeito Estufa, SCBE, né? SBCE, melhor dizendo. Pois bem, é um sistema, né? É um sistema. E como todo sistema, ele precisa de regulamentação. Não está ainda regulamentada a lei por um fato. Essa lei entrou em vigor em 12 de dezembro de 2024 e lá prevê, no artigo 50, que a própria lei dispõe lá no artigo 50 que existe um prazo de 1 ano prorrogável por mais um para a regulamentação dessa lei. Então, nós estamos falando aí que o prazo é até 12 de dezembro de 2026 para ela ser regulamentada. Com a prorrogação, né? Com a prorrogação. Isso. Mas, além disso, além do regulamento, existem... O sistema ele é escorado em 4 estágios, que está previsto também lá. E esses estágios todos são relativos à estruturação do poder público para tornar efetivo o sistema, né? O sistema do mercado regulado, né? Tem o regulado e o voluntário. Estou falando do mercado regulado. Então, eu vejo, e aí os prazos para o cumprimento, para o atingimento desses estágios aí é maior ainda. Tem prazo de 4 anos lá, previsto na lei, para se chegar ao cumprimento de todos esses 4 estágios. E aí, isso vai nos remeter para, sei lá, 2030, né? Então, o que eu queria saber, eu queria a sua opinião sobre essa questão. Se a COP30, claro que não é um exercício de futurologia, mas a gente está aqui também para conjecturar sobre as coisas. Se essa COP30, ela realmente vai ter esse poder de catalisar, de acelerar, de estimular essas providências estruturantes, vamos dizer assim, do poder público brasileiro para fazer face ao sistema de gases de comércio de efeito. Qual a sua impressão sobre isso? Diante da polarização do planeta, né? Aqui a gente sempre vivenciou, mas agora mais do que nunca, China protagonizando, Estados Unidos protagonizando, quem protagoniza, que bloco de um, bloco de outro, realmente você fica com o pé atrás. Essa coisa de gases de efeito estufa vem batendo na porta há muito tempo. Então já evoluiu muito, já cresceu muito. O fato da gente estar aqui hoje, né, discutindo, conversando num podcast, falando para uma camada que pode já conhecer ou não, é um exemplo disso. A COP no Brasil, já 30, né, já no Brasil agora, que isso vai resolver, não tenha dúvida que é difícil, né? É só nós entendemos isso, que nós vivenciamos isso juntos. Por exemplo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
era para 2014 acabar todos os lixões. Foi empurrado, né? E haja prorrogação. Quando tem essa coisa de prorrogado até, isso me preocupa muito. Porque sempre tem alguém que apresenta alguma lei, algum projeto lá, modificando a lei e jogando, remetendo lá para frente, principalmente quando envolve tanto dinheiro. Na minha avaliação, a sabedoria é você transformar cada vez mais isso em dinheiro. Então, o Estado de Sergipe, por exemplo, tem cumprido de forma muito interessante as metas. Está fazendo o seu plano estadual de desertificação, de combate à desertificação e efeitos da seca. Está fazendo a política estadual, construindo a política estadual ligadas a efeito estufa. Uma série de planos estão dentro desse projeto. Crédito de carbono. Tudo, também. crédito de carbono. Né? Pelo que eu vi, né, no edital, tem até um item que é exclusivamente sobre crédito de carbono. Então, assim, eu acho que aqui a gente deve parabenizar o Estado de Sergipe por esse avanço, né, extremamente importante, né, transformando o Estado de Sergipe até na minha avaliação, viu? Uma avaliação muito particular. E como a gente conhece bem, como está vivendo aqui, um Estado hoje com uma imagem muito interessante na questão da preservação e particularmente essa questão do crédito de carbono. Eu digo porque a gente vem estudando muito essa coisa de crédito de carbono e tem conversado muito, né, com o Estado sobre isso. Então, assim, os Estados também têm que cumprir o seu papel, né, doutor Roberto? Remetendo de novo àquela relação com os resíduos sólidos, a gente vê o quanto a gente sofreu na época, eu era secretário, para fazer o plano, aprovar o plano, criar os consórcios, né, criar a regulamentação dos consórcios, e só agora se fechou o último lixão. E mesmo assim, ainda alguém tentando criar novos lixões. Então, assim, as regulamentações, tudo que vem de cima é importante, mas não na pressão. É preciso entender de baixo, mas é importante também entender quem opera. Quem opera esse crédito de carbono, no fundo, é quem está produzindo ou está fixando. Bom, vamos ter que finalizar. E o que eu achei interessante, infelizmente o tempo, né, se adiantou. Mas o que eu achei interessante, e assim, eu quero parabenizá-lo, é porque você traz uma visão técnica, talvez por ter uma formação na biologia, facilite e a sua experiência enquanto professor. Porque assim, vou confessar, quem teve uma aula aqui fui eu. Eu nunca fiquei num podcast tão calada como eu fiquei hoje. Eu disse, meu Deus, eu estou aqui aprendendo e que eu leio sobre crédito de carbono, mas hoje você se superou. Eu quero te agradecer e quero perguntar se você tem uma mensagem final, né, a respeito do tema, né, o Alberto, porque infelizmente o nosso tempo já ultrapassou, né? Porque foi muito pertinente a sua fala, né? O senhor sabe que nós te respeitamos muito enquanto profissional, mas tem uma coisa chamada didática. Esse talvez tivesse sido o seu diferencial na sua trajetória, porque trazer uma explicação como você trouxe hoje, para mim, foi engrandecedora. Eu te agradeço e deixo as suas palavras, né, que você quer concluir, e também a Alberto Vinícius. Quem agradece sou eu, doutora Roberta e doutor Alberto. Tenho o prazer de estar com vocês dois, como disse antes, dois ícones do direito ambiental em Sergipe, dos mais atuantes do direito ambiental de Sergipe, pessoas que eu tenho um respeito enorme. O fato de vocês terem criado esse podcast, inicialmente começando com a senhora, doutor Roberto, para o público é um presente, né? Porque você está trazendo a temática ambiental com qualidade técnica, não só no ponto de vista técnico-ambiental, mas também na estrutura. Você tem um estúdio aqui muito bom, que dá uma assessoria muito boa e que traz com qualidade qualquer mensagem de qualquer profissional. Agradeço muito pelas palavras elogiosas, honrosas, né, que a senhora trouxe para mim, e fico o coração, né, batendo mais forte, né, e sabendo que a gente, na verdade, tudo é questão do envelhecimento. A gente envelhece fazendo a mesma coisa, então acaba ficando um pouquinho melhor com o tempo. Muito obrigado e estou à sua disposição, à disposição do doutor Alberto, para quando vocês quiserem discutir qualquer tema. Bom, para finalizar, só queria também agradecer demais, penhoradamente aí a presença do Dr. Genival, nos abrilhantou aqui com a sua
entrevista aí. E destacaria também, vou chover no meu olhado, como se chama, o didatismo do professor, do doutor Genival, é algo realmente que ele consegue transformar um assunto que é complexo. Complexo, é um assunto complexo. A questão dos gases de efeito estufa, que ele explicou aí, das relações, das associações, dos cálculos, enfim. Ele consegue desmistificar, trazer para uma linguagem bem mais acessível todas essas questões. Então, novamente agradeço a doutora Robéria aí pela nova parceria nos podcasts, e outros virão, com certeza. Muito obrigado. Você não pode perder esse podcast. Aguardamos vocês.